Aleluia. Senhor Jesus, Senhor, oramos para que o Senhor, como a igreja, como a tua expressão nessa terra, venha crescer a ponto, Senhor, de ser a tua manifestação e a tua expressão exata nessa terra. Senhor Jesus, nos ajuda, Senhor, a sermos esses membros que, cooperando com o Senhor, que negando, Senhor, os nossos conceitos, as nossas tradições, os nossos pensamentos próprios, Senhor, nos entreguemos ao Senhor com simplicidade e obediência, buscando seguir o Senhor de perto, andando de perto com o teu falar profético, Senhor, e que juntos, Senhor, como membros não isolados, mas membros interligados, Senhor, pela vida divina, pelo Espírito, Senhor, efetua o aumento do teu corpo, efetua o crescimento do Senhor nesta terra, representado, Senhor, pelo teu corpo, que é a igreja. Senhor, nós te agradecemos, porque, Senhor, estamos findando, Senhor, aqui, Senhor, mais um desfrute, Senhor, de mais um volume do nosso alimento diário. Senhor, que essas palavras que nós vimos e ouvimos até aqui venham ter surtido efeito em nós, venham ter, Senhor, surtido, Senhor, resultado em nós. Não nos deixe, Senhor, sermos meros ouvintes, mas nos leva, Senhor, a avançar, além de ouvir, Senhor, praticar, receber o teu falar, um coração aberto e pelo recebimento, a prática do teu falar. Senhor, abençoa a tua igreja nessa cidade. Abençoa, Senhor, todos aqueles que invocam o nome do Senhor. Abençoa, Senhor, todos aqueles que um dia creram no teu nome, foram pelo Senhor, Senhor, regenerados, foram pelo Senhor lavados com teu sangue precioso e hoje compõem um único corpo e uma única igreja. Senhor, nós te louvamos. Abençoa, Senhor, os teus. Senhor, alcança ainda aqueles que serão teus. Senhor, sustenta, Senhor, aqueles que estão buscando a ti, Senhor, até que o Senhor volte, nos leve, Senhor, a permanecermos firmes, inabaláveis, confiantes, crendo, Senhor, na tua direção, na direção que o Senhor tem dado à igreja. Senhor, que essa palavra nessa noite venha falar ao nosso coração. Senhor, oramos para que o Senhor abra, Senhor, o céu e dispense a nós, Senhor, o teu rico falar. Senhor, e que cada um de nós com o coração aberto venhamos absolver, venhamos, Senhor, não apenas na esfera da mente, mas, Senhor, também no Espírito, é onde, Senhor, que está o verdadeiro desejo do Senhor. Nós te louvamos, nós te amamos, Jesus ao Senhor. Amém. Jesus ao Senhor. Irmãos, estamos findando, amanhã, os que acompanham sabem, o desfrute do quarto volume do nosso alimento diário, que é este aqui, ó. Amanhã terminamos este volume aqui, que tem como título principal o zelo pela casa de Deus. E na segunda-feira daremos início à leitura deste volume aqui, já chegou para nós, tá? Então você procura o irmão responsável do seu GFCM, se você ainda não pegou o seu, pegue o seu alimento diário, porque na segunda-feira iremos começar a ler este volume aqui, ó, A Cura pela Palavra. Então, graças a Deus, estamos desfrutando ainda, dentro do Evangelho de João, e por mais, depois que finalizarmos esta série, continuaremos nesta mesma palavra, nesse mesmo livro, que é o livro de João, é o Evangelho de João, e por mais 6 meses estaremos vendo e ouvindo o que Deus tem para nós. Louvamos ao Senhor porque o Senhor nos curou de toda... Éramos cegos, mas o Senhor nos levou a ver, hoje nós vemos. Éramos coxos, falando, irmãos, espiritualmente, viu? Éramos coxos e hoje nós andamos em direção ao reino, andamos em direção ao cumprimento da vontade de Deus nessa terra. Então nós precisamos agradecer ao Senhor pela palavra que nos tem sido direcionada. Não é uma palavra inventada, não é uma palavra como Paulo diz que provém de homens, essa palavra é uma palavra que provém do Senhor, amém? Mas que graças a Deus o Senhor usa os seus canais
para que por meio deles o falar chegue a nós. Amém? Então, irmãos, abra o coração, esvazie de todo conceito, de tudo que é negativo. Não permita que nada que é negativo, você não pode, não tem como, é impossível você permitir que algo negativo entre no seu coração, isso é impossível, mas está nas suas mãos permitir que este negativo permaneça. Amém? O inimigo ele pode levar e pode lançar coisas negativas, principalmente na nossa mente, nos levando a duvidar do falar de Deus. Mas, irmãos, se nós nos voltarmos ao Espírito, se nós dependermos do Senhor, essas coisas negativas não ficarão na nossa mente, muito menos no nosso coração. Então, limpe o seu coração, limpe o seu interior, ore ao Senhor: Senhor, limpa-me de toda sujeira, limpa-me de tudo que é negativo, Senhor. Irmãos, não existe, você vê na história da Bíblia, desde o início, os que leem Bíblia sabem disso, não existe dentre o povo de Israel, pudesse ser o que fosse, o homem que fosse, o cargo que fosse, a posição que fosse, não existe negativo que conseguiu prosseguir. Você vê que todos aqueles que tiveram aquela negativação no coração e na mente quanto às coisas do Senhor, mais cedo ou mais tarde eles tombaram, mais cedo ou mais tarde eles caíram. Então, que o Senhor ache em nós um coração simples, não é verdade? Para que possamos permanecer recebendo a palavra do Senhor com o coração aberto, de obediência, de submissão, amém? E, repito, segunda-feira começaremos a leitura deste volume do nosso alimento diário. Acompanhado com o alimento diário, veio este livro aqui, olha que maravilha, Mensagens da Vovó, tudo dentro da palavra, viu, irmãos? Mas isso aqui principalmente, olha, para crianças é maravilhoso, amém? Então, se você não pegou o seu antes de sair hoje, você procura o irmão responsável do seu GFCM e pegue. Semana 4 do nosso alimento diário, que tem como título: Importa... Não é, o título não fala, convém que Cristo cresça e que eu, aleluia, os irmãos estão por dentro, hein? Graças a Deus, isso é bom, não é isso? Então vamos ler, abra sua Bíblia em João capítulo 3. João capítulo 3, versículo 22, ainda vendo a respeito da experiência de João Batista, tá? A experiência, o que nós vimos há semanas atrás e temos visto até hoje, a respeito de João Batista. Quem foi João Batista? O próprio Jesus, o próprio Senhor testifica que dentre todo homem nascido de mulher, não houve um maior do que João. Então esse testemunho é de peso, esse testemunho não é um testemunho mais ou menos. O Senhor falou: olha, dentre nascidos de mulher, não houve ninguém maior do que João Batista. João Batista foi designado por Deus, irmãos, para ser quem? João Batista foi o precursor de Jesus. João Batista foi, irmãos, como um exemplo, tá? Ele foi o elo de ligação entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. João Batista foi como aquele elo que uniu ali a era da lei com a era da graça. João Batista foi aquele que introduziu, não é isso? Na história, a era da economia neotestamentária de Deus, que é a economia do Novo Testamento. Não foi qualquer homem, não foi qualquer pessoa, não foi qualquer um, mas vemos pelo exemplo dele, que mesmo sendo quem era, João Batista, em um determinado momento da sua vida, ele toma uma decisão, e ele não mais permanece sob a direção do Espírito. Irmãos, Deus usa homens, Deus capacita homens, só que Deus também precisa que esses homens sejam o quê? Sensíveis à tua direção.
João Batista tinha uma data de vencimento, uma data de validade. O ministério de João Batista tinha. O ministério de João Batista tinha uma data de validade. Qual que era essa data de validade? No dia em que ele batizou Jesus. Naquele dia, venceu o seu ministério. E a partir daquele dia, ele deveria ter começado o quê? A seguir o Senhor, coisa que ele não fez. Então temos aprendido muito a Bíblia, irmãos. O que a Bíblia relata para nós não é por um acaso que está relatado aqui. Então nós devemos buscar diante do Senhor, não é isso que Paulo fala aos Efésios? Espírito de sabedoria e de revelação, para que eu entenda o preto no branco, irmãos. Somente você ler o preto no branco não vai te levar a ter nenhum proveito, senão um conhecimento doutrinário e teólogo. Certo? Tem muitas pessoas que têm aí, que detêm consigo, né, diplomas, certificados, doutores, teólogos, teologias, 4, 5, 6 anos em escolas bíblicas. Mas será que o que adquiriu foi letra ou foi vida? Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5, que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, irmãos, abra sua Bíblia em João capítulo 3, versículo 22, lembrando que amanhã domingo, os irmãos que foram à conferência internacional, na Estância, chegaram domingo passado, terão a oportunidade de compartilhar, tá bom? Compartilhar aquilo que tocaram nesses 9 dias ali na Estância. Já avisamos isso no grupo da igreja, né? Preparem primeiro o espírito, depois o caderninho, para que você possa estar compartilhando conosco aquilo que tanto te tocou. Eu tenho certeza que ninguém saiu dali vazio. Irmãos, se eu passei 9 dias numa esfera daquela e voltei sem ganhar nada, irmãos, eu posso rasgar as minhas vestes e me despir em pano de saco, porque o negócio está feio, né? Porque o negócio está feio. Então, ou seja, o que te impede vergonha? O que te impede timidez, irmãos? Ore ao Senhor, Senhor, que eu possa me despir disso e eu possa levar para os irmãos aquilo que tanto me tocou, porque isso é edificar a igreja, é com a sua porção que os demais são edificados. Amém? Paulo fala aos Coríntios que todos deveis profetizar uns após os outros. Então amanhã, os que estiveram na conferência, né, terão essa oportunidade. Os que não estiverem também, mas acompanharam de casa, também em tempo, né, terão a oportunidade de compartilhar aí. Semana que vem, domingo, sexta, sábado e domingo, que será dia 1º, 1, 2 e 3 de março, em especial no sábado e no domingo, dia 2 e dia 3 de março, nós estaremos recebendo a visita dos irmãos da obra, tá bom? O irmão Marcos estará vindo do Espírito Santo com sua esposa, e junto dele, dessa vez estarão vindo 2 irmãos de São Tomé e Príncipe, na África, estarão nos visitando, tá? Então, irmãos, para sábado e domingo que vem, você já está convocado. Eu não vou falar nem convidado, porque você já é de casa, não é isso? Mas você pode também convidar outros, amém? Para esse momento que nós teremos junto dos irmãos aqui. Então, já marque na sua agenda aí o seu compromisso, né? Para sábado e domingo da semana que vem. Então, João capítulo 3, versículo 22 fala: depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, ali permaneceu com eles e batizava. Depois disso, quando? Leia antes, depois do encontro com Nicodemos. Depois do encontro com Nicodemos, tá? Ora, João, o discípulo, não, João Batista. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Depois eu vou te trazer o meu sentimento a respeito disso aqui. Ora, dentre os discípulos de João e um judeu, entre os discípulos de João
e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. Começou os problemas. E foram ter com João Batista e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando e todos lhe saem ao encontro. Isso não te incomoda? Isso não te traz nenhum ciúme? Isso não te traz nenhuma preocupação? Certo? Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhos de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu. João sabia da sua função, João sabia do seu encargo. Ele disse aqui, tá? O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e ouve muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Isso é muito sério. Convém que ele cresça. É o título da semana. Que palavra bonita de João. Mas tem um ditado, irmãos, que fala até papagaio fala. Se você ensinar um papagaio a falar, convém que ele cresça e eu diminua, ele vai falar. Entendeu? Agora eu quero ver, irmãos, é prática, é viver, é realidade. Versículo 31. Quem vem das alturas, certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem todavia lhe aceita o testemunho por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro, pois o enviado de Deus não fala as palavras dele. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho, e todas as coisas têm confiadas em as suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Irmãos, vamos pegar alguns pontos aqui, sermos práticos. João Batista, já dissemos isso aqui. Isaías capítulo 40, deixa marcado aí, vai lá comigo para Isaías 40. Cerca de 720, 730 anos antes, já havia profecia a respeito de João Batista. Então João Batista não era qualquer um. Tá bom? Isaías capítulo 40, versículo 3, fala o seguinte, Isaías 43, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo, vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelados, todos os montes e outeiros, o que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Essa profecia era a respeito de quem? João Batista. Você vê que em Mateus fala sobre isso, você vê que em João fala sobre isso, né? João Batista, João, não é verdade? Fala a respeito dele, Mateus fala a respeito dele. Então, essa profecia que foi dada há cerca de 700 a 730 anos antes de Jesus, referia-se a João Batista. Então, ele não era qualquer pessoa. Mas, irmãos, João Batista, ele decidiu. João Batista não deu um branco na memória dele, ele ficou agora deu um apagão, agora ele deu aquele esquecimento, ele não sabia quem ele era, e ele também ficou sem saber quem Jesus era. Ele sabia quem era Jesus, eis o Cordeiro de Deus.
que tira o pecado do mundo. E quem sou eu? Eu não sou o Cristo, eu sou quem foi enviado para anunciar a Cristo. Certo? Eu sou quem? O precursor de Cristo. Aquele que vai apresentar Cristo para o mundo. Mas no momento em que eu apresentá-lo, eu saio de cena e a partir desse momento é com Ele. A partir desse momento, as palavras não serão mais de mim, João Batista. A partir desse momento, as palavras serão dele. E eu as ouvirei. E eu as receberei. E eu as obedecerei. João Batista, irmãos, escolheu. Ele escolheu. E toda escolha gera uma consequência. Positiva ou negativa. O homem, ele é responsável pelas suas escolhas. Então não queira culpar Deus por uma escolha mal feita, não queira culpar Deus por algo que você consciente ou inconscientemente fez. O que cabe a nós hoje, irmãos, é nos prostrarmos aos pés do Senhor, nos arrependermos e voltarmos à obediência devidas a Cristo. Amém? Então, voltando para João capítulo 3, o coração de João se exaltou. O coração de João, ele se ensoberbeceu, não cuidou disso, não lidou com isso, e acabou chegando, teve um triste fim, que foi ser preso e consequentemente decapitado. Deixa eu tocar em alguns pontos aqui. Versículo 23 de João 3 fala o seguinte: ora, João estava também... Irmãos, presta atenção aqui. Jesus aparece para o mundo. Você anuncia Jesus. A partir daquele momento, Jesus dá início aos seus cerca de 3 anos e meio do seu ministério terreno. Jesus veio para falar com o homem, o falar de Deus. Jesus veio para mostrar ao homem, Jesus veio para revelar ao homem o próprio Deus. A partir daquele momento, já disse, João Batista era para ter pegado toda a sua bagagem, tudo aquilo que ele fez até aquele momento, deixado de lado e falou assim: olha, a partir de agora, Senhor, eis que te sigo. Mas não, irmãos, como que aconteceu agora? Estava acontecendo um paralelo. Enquanto Jesus estava batizando em Enom, não é isso? Não, enquanto Jesus estava batizando pelos lados da Judeia, fala no versículo 22, João estava também batizando. Esse também, irmãos, é como uma competição, certo? Esse também, ou seja, enquanto Jesus está lá falando, enquanto Jesus está lá batizando, João também estava. Esse também, irmãos, é algo muito negativo, certo? Porque é um paralelo, é uma disputa. Perto de Salim, que esse aqui Enom e Salim, eles são a noroeste, se não me engano, a noroeste da Judeia. Não estava muito longe não, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado. Versículo 24, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Então, quando fala que ele estava dando continuidade a seu ministério, porque ele ainda não tinha sido. Então, o que parou João Batista? O encarceramento. Foi o freio de João Batista. Entendeu? Foi o que freou ele. Aí você agora pergunta, por que Jesus permitiu que João Batista fosse preso? Irmãos, o encarceramento foi o freio, porque enquanto ele não tinha sido encarcerado, ele estava seguindo o seu caminho, o seu ministério. E o que levava isso, o que trazia, o que levou João Batista a permanecer seguindo o seu próprio caminho? Versículo 25, ora, entre os discípulos de João, eis aí o perigo. João tinha os seus discípulos. Agora você imagina, Jesus aparece e tinha os seus discípulos.
João do lado com seus discípulos. Irmãos, que coisa. Você sabe o maior perigo que há no interior de todos nós? O ego, o orgulho, a fama, a altivez. Hunter Miller disse que tapinhas nas costas derrubaram mais homens de Deus do que qualquer outro pecado. Certo? O orgulho, o ego, a fama. Onde eu vou, a multidão vai. Onde eu estou, a multidão está. No ponto de vista do homem, tá? Então João tinha os seus discípulos. Irmãos, você é discípulo de quem? Você é discípulo de quem? Cristo, irmãos. De quem que nós somos discípulos? De Cristo. Nós não somos discípulos de homens. Certo? Você segue a quem? Cristo. Mas Cristo como uma palavra que precisa ser falada por um homem, nós seguimos esta palavra que é de Deus, mas é falada por um homem. Então nós não seguimos o homem, nós seguimos a palavra. Certo? Então, irmãos, eis o perigo, eis aqui a queda, a causa da queda de João Batista. João Batista tinha fama, tinha prestígio, João Batista tinha honra. Lembra de Nicodemos? Quem era Nicodemos? Nicodemos era acima dos demais na comunidade judaica. Nicodemos era um mestre da lei, Nicodemos era um fariseu, Nicodemos era respeitado. Nicodemos foi encontrar com Jesus à noite. Por quê? Vergonha, medo, receio. Por que Nicodemos não seguiu Jesus? Irmãos, era muita bagagem para ele deixar para trás. Ele tinha que abrir mão de muita coisa, de muita glória humana. Você sabia que toda glória dada ao homem, oferecida ao homem, é uma vanglória? O que é vanglória? Glória dada ao homem. Versículo 25 ainda, entre os discípulos de João e um judeu, incitou-se uma contenda com respeito à purificação. Aí o que aconteceu? Versículo 26, e foram ter com João e lhe disseram, mestre, olha, mestre. Nicodemos, ainda sendo mestre, ele chamou Jesus de mestre, né? Mas aqui João Batista, ele ouvia sempre dos seus discípulos, mestre. Mestre naquela época era quem ensinava, era quem orientava, era quem direcionava, né? Aquele que estava contigo, não falou nem o nome de Jesus. Aquele. Certo? Olha o peso. Aquele que estava contigo, além do Jordão, do qual tens dado, eles ainda falam para João, aquele que você ainda tem dado testemunho. Irmãos, isso é sério, porque João Batista ainda dava testemunho de Jesus. Aqui não fala aquele que você deu testemunho, passado. Aqui fala aquele que você tens dado, é presente. Tem falado dele. Aquele que você tens dado testemunho, está batizando. E não é só isso. Olha o que os discípulos arrumaram para João. Olha o problema. Olha, irmãos, o que é ter discípulo próprio. Olha o problemão. Está batizando e todos lhe saem ao encontro. Isso não te preocupa? Isso não te incomoda? Lembra que o assunto que fala no versículo 25 não tinha nada a ver com Jesus.
O assunto do versículo 25 tinha a ver com os judeus e os discípulos de João, a respeito do quê? De purificação, não tinha nada a ver com Jesus. Aí no versículo 26, eles foram trazer o quê? Jesus, o assunto de Jesus, certo? E foram ter com João e disseram: mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João. Irmãos, eu imagino o seguinte: João, ele não estava preocupado com isso. A resposta de João foi o seguinte: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Se ele está recebendo, é porque o céu está dando a ele. Se ele está recebendo todos, que aqui fala, né? E todos lhe saem ao encontro, é porque o céu está dando a ele. Aí João Batista olha: opa, cadê os que o céu está me dando? Você entendeu, irmãos? Ele era para ver na experiência dele o caminho que ele estava seguindo e se arrepender e voltar. Falou: opa, deixa eu voltar para o caminho pelo qual Deus, né, me colocou. Versículo 28, vós mesmos, olha, irmãos, isso, João fala com seus discípulos: vós mesmos sois testemunhas de que vos disse. Vocês não estão aqui me seguindo porque eu disse que era Cristo. Vocês estão aqui me seguindo, mas eu vos disse, eu não sou o Cristo. O que significa Cristo no grego? Ou no Novo Testamento, irmãos, Cristo no grego é ungido. É o mesmo significado de Messias no Antigo Testamento. Antigo Testamento, Messias refere-se a ungido. Então João estava falando: eu não sou ungido, embora ele tenha sido, né, como sacerdote, mas fui enviado como seu precursor. Irmão, se você estivesse de frente com João, então o que você está fazendo aqui, meu querido? Eu não sei se os discípulos falaram isso com ele, a Bíblia não fala. Tem hora que eu tenho, irmãos, eu viajo na palavra de uma tal maneira que você não imagina. Será que não houve alguém que falasse e falou assim: mas então o que você está fazendo aqui? Você sabe quem é ele, você sabe quem é você, então o que você está fazendo aqui? Irmãos, isso nos mostra que João conscientemente, não foi inconscientemente, foi conscientemente seguiu o seu caminho. Senhor Jesus, que o Senhor nos livre, irmãos, disso, que o Senhor nos livre, irmãos, desse negócio de saber qual que é a direção de Deus e ainda assim permanecer contra ela. João tinha que abrir mão, irmãos, não é de pouca coisa. Nicodemos tinha que abrir mão demais, humanamente falando. Mas João Batista tinha que juntar a turminha dele, os discípulos falaram: quer saber? Ele é o Cristo, então vamos segui-lo? A partir de agora, vocês não são meus discípulos, mas nós somos discípulos dele. Irmãos, há uma dificuldade muito grande no homem natural, há uma dificuldade muito grande, irmãos, principalmente, Deus tem muito trabalho, já teve, Deus tem até hoje, muito trabalho com o homem a respeito. Quando chega-se, irmãos, em um momento em que precisa haver uma, o quê? Transição. Irmãos, na vida da igreja já houve muitos problemas quanto a isso, os irmãos sabem disso. Passando de transição, um profeta passa, levanta outro. Mas eu gostava mais daquele outro. Quer saber? Até agora eu permaneci, agora dá para frente, olha. Porque agora é outro. O trabalho que Deus já teve nas eras, irmãos, concernente a isso, e o trabalho que Deus tem até hoje é muito grande, porque o homem tem dificuldade de aceitar transição, mudança, algo novo. Falou no alimento diário, grito de guerra, imersão. O homem natural, irmãos, não quer isso, tem a maior dificuldade. Fecha o coração, primeiro problema, fechar o coração, depois começar a questionar. Certo?
Ah, mas vida da igreja boa é vida da igreja, né, TT? De quantos anos atrás? 30, 40, 50, só está aumentando o dedo. Era tempo, foi aumentando mais um, opa, vida da igreja boa, irmãos, é aquela época, né? Agora a vida da igreja não está mais boa. Olha, irmãos, o que é o velho homem? Olha o problemão que Deus tem agora. Eu amava a vida da igreja há tanto, mas vem cá, há tantos anos atrás, porque tinha esse irmão, ou porque tinha esse procedimento, ou porque tinha esta prática, agora já não amo mais. Espera aí, então você não amava a vida da igreja por Cristo, por causa de Cristo? Você amava a vida da igreja por causa dos homens? Você amava a vida da igreja pelo que tinha e pelo que não tinha? Irmãos, Spurgeon falou uma vez que aqueles que se convertem pela emoção também saem quando a emoção sai, quando a emoção acaba. Olha o problema. Esdras, abre comigo Esdras. Senhor Jesus. Esdras capítulo 3, olha só isso aqui, Esdras capítulo 3, versículo 8, Esdras 3, 8, fala o seguinte: no segundo ano da sua vinda à casa de Deus, em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Senhor Jesus, Sealtiel, e Jesua, filho de Zosadac, e os outros seus irmãos, sacerdotes, levitas e todos que vieram do cativeiro da Babilônia a Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor, e construíram e constituíram levitas à idade de 20 anos para cima, para superintenderem. Então se apresentaram Jesua com seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, os filhos de Judá, para juntamente vigiarem os que faziam a obra da casa de Deus, bem como os filhos de Enadad, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando os edificadores, olha só, a obra de edificação ocorrendo a todo vapor. Pensa, já vimos em Neemias, vimos em Esdras a obra de edificação, certo? Quando os edificadores lançavam os alicerces do templo do Senhor, a obra de edificação estava ocorrendo, a obra de edificação, irmãos, estava acontecendo e o templo estava sendo erigido novamente. Hoje, o que tem ocorrido? A edificação tem ocorrido, os edificadores estão o quê? Lançando os alicerces da casa de Deus. Olha o que aconteceu naquela época. Apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem o Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Enquanto irmãos estavam edificando, estavam cantando, cantavam alternadamente, louvando. Então quer dizer que cantavam alternado, é que um parava, o outro continuava. Era canto, era obra, era alegria na obra, irmãos. Louvando e rendendo graças ao Senhor, com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, irmãos, altas vozes, louvando ao Senhor, por se terem lançado os alicerces de sua casa. A turma estava toda alegre. Nós estamos edificando a igreja, lançando os alicerces, e a obra está ocorrendo. Todo mundo louvando, cantando, alegre, pulando, alegria. Porém, agora eu quero que você veja onde que você está. Se você está do lado desses que com alegria estão edificando, ou você está do lado desses aqui que começou com porém. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias, quando fala cabeça de família é ancião,
os mais velhos, já idosos, que viram a primeira casa, choraram, irmãos, enquanto tinha uns rindo, alegre, tinha outros chorando e lamentando, choraram em alta voz. Olha, irmãos, o que é isso? Quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa, muitos, no entanto, levantaram com gritos de alegria, aleluia. Então quer dizer que são muitos ainda, de maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes de choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam. Irmãos, enquanto tinha uns alegres na obra, edificando, vivendo a vida da igreja com alegria e simplicidade, tinha outros no canto chorando. Ah, tempo bom é 30 anos atrás. Tempo bom era a época de Watchman Nee e Witness Lee. Tempo bom é quando estávamos ouvindo e desfrutando daquelas palavras. Não tinha nada disso aqui hoje, ó. Não tinha nada disso aqui. Não tinha nada dessas coisas de grito, de guerra e imersão. Isso aqui não tinha nada disso. Ah, tempo bom era aquele. Onde você se encaixa? Irmãos, é para essa turma que experimentou, que viram o primeiro templo. É interessante isso. Quem foram os que choraram? Os que tinham visto a primeira casa. Quem eram esses que estavam alegres? Os que não tinham visto casa nenhuma. É os que nasceram no cativeiro da Babilônia. Eles não tinham experimentado, irmãos, a maravilha de Deus ainda. Então, para eles, aquilo era a maior maravilha do mundo. Isso é simplicidade. Mas aí, por causa desses que choraram, Deus levanta, se eu não me engano, Amós. É Amós? Acho que é Amós. Quando ele escreveu que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, pela qual vocês estão chorando. A glória dessa que está sendo erigida, dessa que está sendo edificada, é maior do que as que vocês já viram. Irmãos, o homem, ele tem dificuldade com o novo, com a palavra, a transição. Abra comigo, Mateus 9. Senhor Jesus, Mateus capítulo 9. Versículo 14. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram. Perguntou para quem? Jesus. Por que jejuamos nós? E os fariseus muitas vezes. Olha, por que jejuam nós? E os fariseus muitas vezes. Esse muitas vezes é a religião, a tradição. E teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Em outras palavras, Jesus falou: olha, eles já estão convidados para o casamento, e o noivo está com eles aqui agora. Eles podem, por acaso, ficar tristes? Tem motivo para tristeza? Não. Tem motivo para tristeza na sua vida? Não. Porque você convidado já foi. E além de ser convidado para o casamento, não vai dar tempo de falar. Você foi entronizado, você foi adicionado, você foi somado a noiva. Você faz parte da noiva. Tem motivo para você ficar triste? Tem motivo para você ficar com a cabeça baixa? Tem motivo para você, irmãos, viver como um derrotado e uma derrotada? Você já foi convidado, você já faz parte da noiva. O noivo está conosco.
A manifestação ainda não ocorreu, mas Ele está conosco. Irmãos, tem motivo para viver triste? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo. Jesus estava falando da sua morte. E nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a ruptura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho, e os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Jesus está falando o seguinte aqui: mescla-se o novo com o novo, não tem como mesclar o novo com o velho. Quem que era Jesus? Jesus, quando ele fala aqui a respeito do remendo de pano novo, o que é o remendo de pano novo, irmãos? Pensa, entra comigo. Remendo, tirou um corte de um pano novinho, certo? Um corte de um pano novinho, vai remendar um pano velho. O que acontece com o tecido quando ele se lava a primeira vez? Um tecido novo, ele encolhe. Era disso que ele estava falando. Quando o pedaço de pano novo for lavado, quando esse tecido for, essa veste for lavada, o novo encolhe-se e rasga o velho, porque o novo não tem parte com o velho. Lembra quando Jesus disse para Maria, João capítulo 2, o que tenho eu contigo? O que ele estava falando? Mulher, eu sou novo, você é velha. Ou seja, eu estou na nova natureza, eu estou na natureza de Deus, a natureza da nova vida, você está na natureza velha, no velho Adão. O que tenho eu contigo, nós não nos unimos. Mas Jesus, irmãos, quando ele fala a respeito, ele falou: eu não tenho nada, não tem como colocar pedaço de novo em coisa velha. É aquela mesma coisa. Quer Jesus, ama Jesus, mas quer só um pedaço de Jesus, para você entender. Eu quero só um pedacinho, eu quero continuar no velho, eu quero continuar na minha vida velha. Quantas pessoas não são assim? Põe-se vinho novo em odres velhos. Porque Jesus, irmãos, ele não é pedaço, ele é veste. Certo? Ele é veste. Antes da cruz, presta atenção aqui, antes da crucificação, Jesus foi comparado com o pedaço de tecido, que ainda não tinha passado pelo processo. O processo, entendeu? O processo para se tornar completo, inteiro. Mas quando ele vai à morte, à cruz e ressuscita, ele já não é mais o pedaço de tecido, ele é a veste. Porque ele cumpriu com a justiça de Deus e hoje ele nos justifica, e as nossas vestes hoje são comparadas ao que? Atos de justiça. A nossa justiça é as nossas vestes, as nossas vestes é as nossas justiças, e essa veste vem de Deus. Aí fala a respeito do vinho novo, não vou entrar nisso por causa do tempo, meu tempo já acabou. Rompem-se os odres, derrama-se o vinho. Irmãos, não tem como, não se une velho com novo. Hebreus capítulo 9 fala o seguinte: eis aqui estou, ó Deus, para cumprir a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o último. Ou seja, não tem como, irmãos, mesclar coisa velha com nova, não tem como mesclar Jesus, que é uma vida santa, com vida de pecado, com vida de imundo, com vida mundana. Irmãos, ou é A ou é B. Entendeu? Agora, 2 Coríntios, rapidinho comigo, 2 Coríntios, capítulo 5, deixa eu ver se é 5, isso, 2 Coríntios 5, fala o seguinte, versículo 17, versículo 16, assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne velha, certo? A carne é velha, segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos este modo. E assim, se alguém está em, eu amo essa palavra em, se alguém está em Cristo, é nova
as coisas antigas, eis que se fizeram. Deus está nos levando para um caminho novo, para coisas novas, irmãos, experiências novas. Aí eu fico chorando, experiência da vida da igreja de 10, 15, 20 anos atrás. E não concordo com o que está acontecendo. Senhor Jesus, Romanos, né? Não precisa abrir, Romanos capítulo 8, versículos 1 e 2. Agora, pois, Romanos 8, 1, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. O negócio hoje está em Cristo. O negócio hoje é viver Cristo. Volta para João que eu vou terminar, eu preciso terminar. João capítulo 3, rapidinho comigo. João capítulo 3. Eu concluo aqui. João capítulo 3. Senhor Jesus, queria falar a parte do convém que ele cresça e eu diminua, mas não teve jeito. Quem tem a noiva é o noivo, olha que maravilha. Quem vem das alturas, Senhor Jesus. Mas o versículo, irmãos, que eu queria terminar tocando nele, está lá no versículo 36. Versículo 35 e 36. O pai ama o filho. E todas as coisas têm confiado em suas mãos. O pai ama o filho. E todas as coisas estão nas mãos do filho. Por isso, quem crê no filho, tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o filho, não verá vida, mas sobre ele. Porque quem crê no filho, eu vou terminar com isso aqui. Domingo passado nós vimos sobre isso. Só que eu acho que nós precisamos ver novamente, irmãos, existe diferença na palavra crer. Tá? Essa palavra aqui, quem crê no Filho, não quer dizer acreditar no Filho. Se você ler João capítulo 6... João 6,30 fala o seguinte, João 6,30. Então lhe disseram eles, que sinal fazes para que vejamos, esse creiamos em ti, é crê-lo, é crer que ele existe, é crer que ele é o Filho de Deus. Mas essa palavra crer em João 3, aqui quando fala João 3, por isso quem crê no Filho tem a vida eterna, essa palavra é diferente, é crer nele. Crer nele é a diferença de crê-lo. Crê-lo, que é o de João 6,30, é acreditar que Jesus existe. É acreditar que Jesus é quem? O Filho de Deus, eu acredito. Mas isso não te dá a vida eterna. Por quê? Tiago, rapidinho comigo, rapidinho, Tiago. Rapidinho, eu já estou concluindo. Tiago 2, versículo 19. Tiago 2,19 fala, crês tu, esse crês tu aqui é acreditar. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e temem. Então vem cá, João 1,12 fala o seguinte, João 1,12, versículo 11, João 1,11, veio para os que eram seus, e os seus não, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, filhos de Deus, a saber, esse creem no seu nome é recebê-lo, porque até os demônios acreditam em Jesus, acreditam que Deus, olha só isso aqui, enquanto homens se levantam para falar que não acreditam em Deus,
Os demônios não são tão quão sério a situação, nem mesmo os demônios é tão sério quanto a situação desses homens que falam que são ateus. Eu não acredito. A Bíblia fala que até os demônios acreditam, então esse homem é pior do que um demônio. Os demônios acreditam? Acreditam, mas eles receberam? Não. Então, irmãos, crer não é somente acreditar, crer é receber. Isso, irmãos, talvez se João Batista tivesse recebido Cristo, termina agora, talvez se ele tivesse recebido, ele não teria seguido o seu próprio caminho, mas talvez porque ele acreditou, creu que ele era Cristo. E isso aí, irmãos, não salva ninguém, isso aí não dá vida eterna em ninguém. Você acredita em Deus? Acredito, grandes coisas, até os demônios acreditam. Mas você recebeu? Receber, irmãos, é o que Paulo fala em Coríntios, aquele que se une ao Senhor é um Espírito. Isso é receber, isso é a vida eterna, essa é a salvação. Jesus é o Senhor, amém? Vamos ficar de pé e rapidinho vamos ter um pouquinho de comunhão, compartilhar ainda alguns pontos entre nós, amém? Jesus é o Senhor.